Kong, o novo império está chegando e nesse vídeo você vai conferir um resumão de todos os filmes do Monsterverse. Já deixa aqui nos comentários qual é o seu filme favorito e vamos nessa! Kong, a Ilha da Caveira. Fala pessoal, eu sou o Pedro e vamos comentar as histórias em ordem cronológica. Então, antes de irmos para 2014, vamos voltar para os anos 70. Lançado em 2017 e com direção de Jordan Vogt Roberts, Kong, a Ilha da Caveira começa nos anos 40, no meio da Segunda Guerra Mundial, mostrando dois pilotos, um americano e um japonês, caindo na Ilha da Caveira. Quando eles estão lutando, a luta é interrompida por um macaco gigante, que descobriríamos mais à frente ser ou a mãe ou o pai do Kong, mas aquele não era o Kong. Cerca de 29 anos depois, em 1973, Bill, um agente do governo americano, contrata o ex-capitão do Serviço Aéreo Espacial James Conrad, o Tom Hiddleston, para mapear e estudar a Ilha da Caveira. Eles vão junto com a equipe Sky Devils, um esquadrão que lutou na recente Guerra do Vietnã, liderados pelo Coronel Packard, o Samuel L. Jackson, e também vão junto com a pacifista e fotógrafa Mason Brie Larson. E no meio deles, temos o famoso Arturo Braga de bigode. Nesse começo temos algumas enrolações, então vamos direto ao ponto. Para eles chegarem na Ilha da Caveira, eles têm que passar por uma grande tempestade que meio que protege, meio que esconde a ilha. E após passar pela tempestade, eles finalmente chegam na ilha. E lá, cara, temos uma sequência linda, fotografia maravilhosa, à la Apocalipse Now, até que eles começam a lançar explosivos para mapear a ilha. Porém, os explosivos estão devastando a ilha, e isso, claro, atrai o macacão. E agora é impossível não ficar do lado do macacão, porque vendo vários estranhos destruírem a sua ilha, destruírem o seu lar, o Kong aparece e, em uma fotografia sensacional, destrói a maioria dos helicópteros do time Fox, deixando todos fortemente feridos, embora ele mesmo tenha se machucado um pouco, em uma sequência sensacional muito bem dirigida. E vendo o Kong destruir a sua equipe e matar vários de seus soldados, o Packard jura vingança com seus próprios olhos. Por conta do ataque do Kong, a equipe acabou caindo em lugares diferentes na ilha, então eles se dividem. A equipe comandada pelo Tom Hiddleston se reúne para chegar ao norte extremo da ilha, porque lá uma equipe de reabastecimento vai aparecer em 3 dias, e assim eles teriam ajuda. E a outra equipe, comandada pelo Packard, que está nesse momento querendo vingança contra o Kong após, ele destruir seus helicópteros e matar vários de seus soldados, se reúne para ajudar o soldado Chapman, que acabou se afastando do grupo. E é nesse momento que Bill, que já tinha sobrevivido a um ataque de monstros no passado, revela a verdadeira intenção da expedição. Existe uma organização secreta chamada Monarch, e o grande objetivo da expedição é saber se os monstros existem, para avaliar as suas condições e determinar se eles são ou não uma ameaça. Este planeta não nos pertence. Se insistirmos em não ver, elas vão tomar de volta. Nesse meio tempo, eles comentam sobre a famosa teoria da Terra Oca, que diz que existem vários espaços ali no subsolo, espaços isolados da superfície, com passagens para o que existe abaixo de nós, toda uma nova Terra com várias espécies escondidas, o que descobriríamos tanto em Godzilla 2, quanto especialmente em Godzilla vs Kong, ser realmente verdade. Bom, o grupo do James Conrad, que o nome é maneiro inclusive, acaba encontrando uma tribo que mora ali na Terra Oca, onde está, por exemplo, o Marlon, aquele americano do começo do filme, que eventualmente virou um amigo do japonês, mas o japonês acabou morrendo. E ele nos conta mais sobre a ilha e sobre a sua mitologia. O Kong é o grande guardião da Ilha da Caveira e é tratado como Deus ali pelos habitantes, protegendo a ilha de invasores e também de predadores. Os predadores mais perigosos são as criaturas da caveira, os répteis Screwcrawlers, meio que os lagartões, e o líder deles matou os pais do Kong. Mais à frente, inclusive, até a gente vê os restos dos pais do Kong. As bombas acordaram muitos deles, mas é melhor não acordar o grandão. É muito grande? É o maior. Ele matou os pais do Kong. Depois, o Marlow até pede ajuda do pessoal para consertar um antigo barco improvisado, que é a única maneira deles chegarem no norte da ilha, no período de 3 dias. A Mason, a Brie Larson, até vê o Kong ajudando um dos animais que estava sendo esmagado por um helicóptero, o que mostra a bondade do Kong e que o Kong não é o vilão. O grupo do Coronel Packard continua avançando. Eles meio que fazem um funeral improvisado para todos que morreram e até encontram meio que uma aranha gigante. É uma cena
até que bem legal, porque eles confundem as pernas da aranha com bambus, e um deles morre, mas no final eles conseguem matar a aranha. Eles ainda estão atrás do Chapman, e o Chapman, enquanto isso, vê meio que o Kong almoçando, e logo depois ele senta em uma madeira, e essa madeira, na verdade, é meio que um bicho-pau gigante. Ele começa a tirar no bicho-pau, o bicho-pau, coitado, não fez nada, mas isso atrai um dos lagartos, e logo depois ele vai jogar no Vasco. Enquanto isso, do outro lado, James e a sua equipe fizeram o barco funcionar. Eles começam a andar e tal, para chegar até o norte a tempo, mas aí no meio, o barco é atacado por alguns pássaros. Apenas uma pessoa morre, que é o Arturo Braga de bigode, e o restante consegue encontrar o grupo do Packard. O coronel ainda está focado em matar o Kong, e ainda quer ir atrás do Chapman. Mesmo relutando, Marlon os leva até o Chapman, sem saber que o Marlon está morto, e nesse meio tempo, eles passam por meio que um cemitério da família Kong, que eles precisam atravessar para chegar até o Chapman. Só que, no meio do caminho, eles são atacados por um lagarto. Aquele mesmo lagarto que atacou o Chapman, o Bill, nesse meio tempo, acaba morrendo, tem essa montagem do Tom Hiddleston brilhando, e o lagarto que matou o Chapman cospe o seu colar, assim deixando claro para Packard e para os demais que o Chapman realmente morreu. E no final, no sufoco, eles conseguem matar o lagarto Skullcrawler. Mas ainda assim, o Packard insiste para ir até o local da queda, porque ele quer chegar lá, pegar as armas e usar isso para matar o Kong, ainda querendo a sua vingança. Então, novamente, o grupo se divide. Um volta para o barco, enquanto o grupo do coronel começa a armar uma armadilha, usando todo o arsenal para matar o Kong. Agora temos um momento crucial, porque vemos a Mason e também o James Corbett, o Tom Hiddleston, vendo o Kong meio que interagindo com ele, sabe? Com a Mason, inclusive, até encostando nele. Então, com isso, eles decidem voltar e, salvar o Kong do coronel. O coronel até consegue colocar o seu plano em prática, Ele consegue ferir o Kong, eles fazem o Kong cair, e na hora de ativar os explosivos, os próprios soldados de Packard se viram contra ele. Porém, quando ele mesmo assim vai seguir o seu plano, o lagartão-chefe aparece, o Kong desperta, o Kong mata o Packard com um socão e vai pra cima do lagartão. Por estar machucado, o lagartão facilmente derrota o Kong. Agora, pela manhã, no dia seguinte, enquanto o grupo volta para o barco, o Cole, interpretado por aquele mesmo ator que o Brian quebrou o nariz 2 vezes lá em Velozes e Furiosos, decide se sacrificar, esperando ser comido para explodir o lagartão. Só que... O lagartão logo depois parte para cima dos demais, e mesmo Kong machucado, ele levanta e vai lá enfrentar o lagartão. A porrada tá comendo franca, CGI maravilhoso, cena visível, luta muito da hora, aprende Gareth Edwards, mas aí o Kong joga o lagartão naquele mesmo morro onde a Mason está, e com isso ela acaba caindo no mar. Mesmo assim, o Kong ainda fica no foco. Ele amarrou uma hélice de navio no seu braço e com um gancho de direita ele arrebenta a garganta do lagartão, o matando. Logo depois, afinal, gado demais, o Kong salva a Mason. Só que o lagartão ressurge, ataca o Kong e o Kong, mesmo segurando a Mason, enrola sua mão na língua do lagartão, puxa e dessa vez consegue matá-lo. No final, os sobreviventes dessa guerra toda são resgatados pela equipe de abastecimento, enquanto vemos o Kong ali parado, só observando e pronto para atacar se for preciso. Na cena pós-créditos, revelam para James e para Mason que Kong e os demais monstros da Ilha da Caveira não são os únicos, mostrando evidências de Godzilla, Ghidorah, Mothra e Rodan, dando um gancho para Godzilla, o rei dos monstros. E também vimos nos créditos o Marlon reencontrando a sua esposa e o seu filho quando ele volta para casa. Essa cena pós-créditos dá um gancho para Godzilla 2, que saiu 2 anos após Kong, a Ilha da Caveira. Mas o filme que vem depois, em ordem cronológica, é o... Lançado em 2014 e com direção do criminoso Gareth Edwards, vocês vão entender o porquê ao longo desse vídeo, Godzilla de 2014 abre como explosão marítima, a explosão que faz uma referência aos testes de bombas nucleares pelos americanos. Então vamos para Filipinas em 1999, onde vimos os cientistas Serizawa e Viviane Graham investigando o esqueleto de uma criatura gigante. Eles também encontram 2 ovos gigantes, um dormente e o outro eclodindo.
eclodindo. Enquanto isso, no Japão, a usina nuclear de Janjira sofre uma atividade sísmica misteriosa, forçando o supervisor Joe a enviar uma equipe liderada pela sua esposa para tentar investigá-la. Porém, eles acabam demorando muito para sair, e para impedir que a contaminação se espalhe, Joe fecha a porta e assim Sandra morre com a sua equipe. Se passam 15 anos e agora em 2014, vimos o Ford, o filho do Joe com a Sandra, voltando para casa em São Francisco, onde reencontra a sua esposa e o seu filho. Só que logo depois, ele é forçado a voltar para o Japão quando seu pai é preso por tentar invadir a zona de quarentena de Janjira. Dodo que nesse filme, o Ford é interpretado pelo Aaron Taylor Johnson, que é casado com Elizabeth Olsen, sendo que o filme seguinte dos dois foi Vingadores Era de Ultron, onde os dois foram os irmãos de Maximoff. Ford, ele perdeu tudo. E eu também. Mas quer saber? Eu superei. Enfim, John não superou o que aconteceu e está determinado a descobrir o que causou a atividade sísmica, convencendo Ford a voltar para sua antiga casa para recuperar os dados vitais. Lá, eles recuperam os dados e descobrem que a zona de quarentena não estava contaminada, mas logo depois eles acabam sendo presos. Eles descobrem que a instalação abriga um enorme casulo que vem se alimentando dos reatores há 15 anos e que tem emitido fortes pulsos eletromagnéticos, e que foi isso que causou aquela instabilidade que eventualmente matou a sua esposa. Os pulsos passaram a aumentar cada vez mais, a criatura já consumiu energia de todos os 3 reatores e desse casulo gigante surge um inseto gigante, um kaiju chamado Muto, que destrói toda a instalação. É uma cena bem interessante, mesmo sendo muito escura, e nesse meio tempo o Joe acaba morrendo. Para abafar a situação, os militares dizem que foi um terremoto, e que o Muto fugiu e que ainda está desaparecido. Logo depois, Serizawa e Viviane se unem com a Marinha Americana para procurar o Muto, enquanto revelam a Ford que os testes nucleares nos anos 50, na verdade, foram tentativas de matar o Godzilla. E quando isso não deu certo, o Projeto Monarch foi criado para estudar o Godzilla e também criaturas semelhantes. O Godzilla é uma criatura ainda mais antiga que os dinossauros, que se alimentava da radiação do planeta Terra. Porém, como a radiação foi diminuindo, ao passar dos anos, ele passou a viver no fundo do oceano, se alimentando da radiação do núcleo do planeta. Ainda nessa mesma conversa, eles revelam que o Muto estava tentando se comunicar com alguém, com alguma coisa, e presumem que essa pessoa, essa coisa, melhor dizendo, seja o Godzilla. O Muto, enquanto isso, atacou um submarino russo e foi para o Havaí, para se alimentar do material nuclear. E é agora, com 55 minutos de filme, que o Godzilla aparece pela primeira vez. Sim, é um filme do Godzilla que tem tudo, menos o Godzilla. Quando ele aparece, nem dá pra vê-lo direito de tão escuro, mas só a sua presença causa um enorme tsunami que destrói basicamente toda a cidade. E aqui temos um dos maiores defeitos que faz esse filme ser bem mais fraco do que deveria ser, porque assim que o Godzilla aparece e vai lutar com o Muto no aeroporto, finalmente, isso vai acontecer, a câmera corta e vimos a luta pela televisão. Basicamente vendo a reação do filho do Ford, vendo a luta acontecer. E é sério, cara, eu vi esse filme em live, eu faço live toda semana lá na Roxinha, caso você queira me seguir, a sua companhia será muito bem-vinda, e eu fiquei muito pé da vida vendo esse filme, cara. Porque essa cena assim, começa a luta e corta pra uma outra coisa, não acontece uma vez, não acontece em duas, acontece umas 3, 4 vezes, cara. Mas pelo menos o rugido do Godzilla é da hora. Após esse ataque, o Serizawa percebe que o Muto não estava se comunicando com Godzilla, e sim com um outro Muto, que logo depois emerge em Las Vegas, na parte do lixo nuclear, e é uma Muto fêmea ainda maior do que o macho. E os sinais que o macho estava emitindo, na verdade, eram sinais de acasalamento. E enquanto isso acontecia, os americanos seguiam com Godzilla. Mesmo com Serizawa e com a Viviane não concordando, o Stennis, o comandante da marinha, aprova um plano de usar as ogivas para atrair os 3 kaijus até o oceano e lá disparar as bombas. O Ford acaba entrando em um trem para São Francisco para tentar, rever a sua família. Mas aí eles são atacados pela Muto fêmea, que devora a maioria das ogivas que eles estavam carregando. E nesse meio tempo, temos uma cena que, meu amigo, dublado, foi muito engraçada.
Eles dividiram os ogivas justamente com medo disso acontecer. Uma parte foi de trem e a outra foi de avião. Então, após o ataque, o Ford ficou vivo, pegou um helicóptero e foi para São Francisco. O Godzilla também aparece ali. Os militares começam a atacá-lo. Porém, quando o Muto Macho aparece, ele rouba as ogivas e os leva até a Muto Fêmea, já que a fêmea formava um ninho ao seu redor e usaria as ogivas para, ajudar no processo. Enquanto o povo vai para um abrigo, para se proteger da luta, o Godzilla e o Muto Macho se enfrentam mais uma vez. E mais uma vez, Gareth Edwards, você é um cuzão, porque na hora que o pau vai torar, ele de novo corta as cenas. Mas, pelo menos, logo depois, temos esse take bonito dos soldados caindo, já que, eles vão ali tentar encontrar e desarmar as ogivas antes que elas detonem. As ogivas estão no meio do ninho que a Muto Fêmea fez, então eles pegam as ogivas e vão levá-las até o mar, já que no mar seria mais seguro para descartá-las, enquanto Ford explode o ninho dos Mutos. A fêmea, vendo isso, claro, fica pistola, mas o Godzilla dá um rajadão nela, matando o Muto Macho com uma rabada que o esmaga no prédio, cara, é sério. O problema é que, beleza, o Godzilla deu uma rabada que matou o Muto Macho, mas o prédio caiu em cima do Godzilla e a Muto Fêmea ressurgiu e está atacando o terror procurando as ogivas. Quando ela vai destruir o navio onde o Ford está com as ogivas, o Godzilla reaparece e dá a sua baforada atômica dentro da boca da Muto Fêmea e assim a mata na hora. Porém, logo depois, ele acaba desmaiando por exaustão. Ford conseguiu levar as ogivas para o mar aberto, mas logo depois, antes das ogivas explodirem, ele é resgatado pelos militares e no dia seguinte, quando ele acorda, ele reencontra a sua esposa e o seu filho. Após horas desmaiado e com todo o mundo sabendo da sua existência, o Godzilla acorda, dá o seu rugido e volta para o mar, com o filme se encerrando sem cena pós-créditos. Godzilla 2, Rei dos Monstros. Nem precisou de pós-créditos, porque, como eu mencionei anteriormente, tivemos o filme do Kong. E lançado em 2019, e felizmente sem a direção do Gareth Edwards, e dessa vez com Michael Dougherty, eu acho que eu falei certo, Godzilla, o Rei dos Monstros, começa em 2014 em São Francisco, com uma fotografia totalmente diferente daquele outro filme, mostrando que, durante a luta do Godzilla com Muto, Emma e Mark perderam o seu filho Andrew, mas ao menos a sua filha Madison ficou viva. A Madison, que era Morgan Stark, cresceu e virou a Eleven. Por conta do que aconteceu, por conta da perda do seu filho, a Emma seguiu estudando os Titãs, enquanto Mark se entregou para a bebida e os dois eventualmente terminaram, O Godzilla deu uma sumida. Ele não aparece faz 5 anos. E logo depois, Emma e Madison veem o nascimento da Mothra, a titã rainha dos monstros. Elas conseguem acalmar a Mothra usando um dispositivo chamado Orca, que pode emitir frequências para atrair ou para alterar o comportamento de algum titã. E aqui eles chamam os monstros de titã e não mais de kaiju. Depois, o local é atacado por um grupo ecoterrorista liderado pelo coronel Alan Jonah, o Tywin Lannister, que sequestra Amy, Madison e o Orca, enquanto a Mothra escapa dali e faz meio que um casulo em uma cachoeira por perto. Com o sumiço da Emma e também do Orca, Viviane e Serizawa aparecem e chamam Mark para tentar encontrar Emma e a sua filha. E mesmo ele, tendo um ódio especial pelo Godzilla, ele, acaba aceitando. Eles vão até uma base no subterrâneo, que é a atual base da Monarch. E lá eles encontram o Godzilla no fundo do mar. Cara, nessa cena que foi sacanagem. Muito da hora, muito bem feita. Intenção pura e, baita cena. Mas logo depois, o Godzilla misteriosamente fugiu dali. Ele foi até a Antártica, onde descobrimos que Jonah e o seu grupo pretendem libertar um titã de 3 cabeças chamado Monstro Zero, que é, o Ghidorah. Mesmo todo mundo tentando impedir, incluindo Mark, a Emma ativa o Orca e liberta o Ghidorah. O Ghidorah ressurge e destrói tudo, toda a instalação e, inclusive, até mata a Viviane no meio do processo. O Godzilla logo depois aparece. Ele toma um pau do Ghidorah, mas aí quando ele ressurge e volta para enfrentar o Ghidorah mete o pé.
Logo depois, quando o Mark e a sua equipe são resgatados, a situação meio que dá uma amenizada, a Emma aparece ali por videochamada e explica por que ela fez isso. Porque ela libertou o Ghidorah. Ela está trabalhando com os terroristas para libertar todos os titãs. Ela diz que quer fazer isso para que os titãs possam curar a Terra, que a Terra foi muito devastada pelos seres humanos e que em breve ficará inabitável. Mas ela viu que, após a aparição do Godzilla e dos Mutas em 2014, o local que foi devastado pela presença deles acabou se recuperando e meio que prosperou. Então, ela quer despertar os titãs para que eles possam destruir a humanidade. Sim, para que eles possam matar pessoas, para que a partir daí os titãs possam terraformar a Terra e reabastecer o ambiente, meio que curando o planeta. Ela é basicamente o Thanos de saia. Ela quer matar milhões para, teoricamente, salvar milhões. E foi por isso que ela despertou o Ghidorah. E ela finaliza a ligação dizendo o seguinte: olha só, ou vocês procuram um abrigo, ou vão dançar. Vagabunda. Quanto tempo até a gente pousar? Logo depois, ela vai pro México, onde desperta o Rodan. E tem até uma cena bem legal do Rodan destruindo os caças, né? Ele fica ali voando e tal, voa pela cidade. Mas logo depois, o Ghidorah aparece e eles se enfrentam. E claro, né, o Rodan é facilmente derrotado. Quem também aparece é o Godzilla. E o Godzilla, dessa vez, até consegue vencer o Ghidorah, cortando inclusive uma de suas cabeças. Porém, os militares americanos lançaram uma bomba de oxigênio para tentar matar o Godzilla e o Ghidorah de uma vez só. Porém, só o Godzilla, aparentemente, acaba morrendo. Na real, o Ghidorah ressurgiu, inclusive nasceu a sua terceira cabeça. Temos esse take sensacional e vimos que o seu rugido ajudou a despertar vários titãs ao redor do mundo, inclusive um titã aqui no nosso Brasilzão. O Serizawa ficou pé da vida com a morte do Godzilla. A Amy também fica pé da vida com o Jonah, porque o Ghidorah não está salvando a humanidade, e sim usando os titãs para exterminar a humanidade. Enquanto a Madison, claro, fica pé da vida com a sua mãe. A equipe da Monarch descobre que o Ghidorah não é um titã, e sim um alienígena que quer destruir a Terra para terraformar ao seu bem prazer. Ghidorah. Aquele que é muitos. E o quê? Sei lá, eu entendi gonorreia. Os titãs começam a causar destruição ao redor do mundo, mas logo depois a Mothra aparece, né, ali pro pessoal da Monarch. Ela aparece emitindo um sinal, um barulho, e usando esses barulhos, eles percebem que a Mothra está chamando o seu maridinho, o Godzilla, que não morreu, e sim está adormecido no fundo do oceano, no seu covil altamente radioativo. Então agora o plano deles é despertar o Godzilla. Eles querem lançar várias ogivas nucleares ali no covil do Godzilla, explodi-las e assim deixar o Godzilla bufadaço todo radioativo, recuperado e ainda mais poderoso do que antes. Quem fica para explodir as ogivas é o Serizawa, finalizando seu arco até que de forma coerente, já que desde o primeiro filme ele sempre focou em defender o Godzilla. E agora, após o Power Up, o Godzilla ressurge e ressurge bem mais poderoso. A Madison ouviu o plano da sua mãe para atrair o Ghidorah até Boston, porque Boston está vazia e ela rouba o Orca para que ela possa atraí-lo sozinha. Lá, Madison transmite um sinal para acalmar os titãs, mas involuntariamente atrai todos para sua localização, enquanto o Ghidorah aparece ali para tentar destruir o Orca, já que o Orca está atrapalhando, né, os seus planos. O Ghidorah aparece e sai destruindo toda a cidade, e quando o Ghidorah vai matar a Madison, o Godzilla aparece. Ele aparece bufadão, tendo apoio aéreo de vários caças militares. E agora a gente vê por que o Gareth Edwards merece 2 tapas na cara e um chute no saco pela incompetência. Porque a luta do Godzilla contra o Ghidorah acontece de noite, no escuro, com vento e também na chuva. Mas ainda assim, a gente consegue ver tudo. Outra parada legal é que o Godzilla basicamente vai virar uma bomba nuclear em 12 minutos. E em exatamente 12 minutos, isso realmente acontece. Mas até lá, enquanto o Mark procura Madison e o Orca, o Ghidorah facilmente domina o Godzilla. E quando o Mothra aparece para ajudá-lo, o Rodan também aparece, os dois lutam e a Mothra derrota o Rodan, embora ela tenha ficado machucada no processo. Vendo que o Godzilla está bem ferido, já que o Ghidorah subiu com o Godzilla e o tacou literalmente do céu, a Mothra tenta ir pra cima do Ghidorah, vê que não vai fazer nada e acaba se sacrificando, transferindo a sua energia para o Godzilla, assim o deixando ainda mais poderoso.
Mark, Emma e Madison se encontram, e quando eles estão indo embora, Emma se sacrifica para emitir sons com Orca e chamar a atenção do Ghidorah, enquanto Mark e Madison conseguem escapar. A Emma, que queria matar a humanidade, foi a única do núcleo principal que morreu. Cara, bem feito, bem merecido. E ela fez isso para tirar o Godzilla do foco do Ghidorah, porque logo após ele atacar o carro da Emma, quando o Ghidorah vai matá-la, o Godzilla aparece agora no modo nuclear. E mano, essa cena é insana. Só a presença dele já sai queimando tudo. Ele causa uma mega explosão que faz a asa do Ghidorah desaparecer, o derruba e o derrota pisando no seu peito, causando outra explosão que dessa vez mata o Ghidorah. O filme termina com vários titãs saudando o Godzilla, com o Godzilla virando o atual rei dos monstros, o Grande Alpha, e o Godzilla responde com seu clássico rugido. Mas o filme ainda não acabou. Nos créditos, sim, durante os créditos, ficamos sabendo que de fato os titãs estão curando o planeta, que um suposto segundo ovo da Mothra foi encontrado e que alguns titãs estão indo para a Ilha da Caveira, com a gente inclusive até vendo algumas pinturas rupestres do Godzilla e do Kong se enfrentando. Enquanto na cena pós-créditos, vimos que o Johnny está vivo e que ele comprou uma cabeça do Ghidorah, a única cabeça que sobrou, e isso dá um gancho direto para Godzilla vs Kong. Lançado em 2021 e com direção de Adam Wingard, Godzilla vs Kong se passa 5 anos após Godzilla 2, onde vimos o Kong sendo monitorado pela Monarch, que construiu meio que uma cúpula gigante na Ilha da Caveira. Como eles fizeram isso? Sei lá, não explicam. E não mudaram o ator do Kong. O Kong só cresceu dos anos 70 até agora. Kong é vigiado por Dia, a única restante daquela tribo que vimos, lá em Ilha da Caveira, e também pela sua mãe adotiva, a Elaine, que é meio que a especialista em Kongs. Um cara chamado Bernie, um funcionário da Apex Cybernetics, que tem um podcast inclusive sobre monstros gigantes, vai ter uma instalação em Pensacola e descobre algumas atividades suspeitas. E quando logo depois o Godzilla aparece e destrói toda a instalação, ele teoriza que o Godzilla não fez isso por mal, e sim porque ele queria destruir alguma coisa, possivelmente esse enorme dispositivo. O Godzilla salvou a gente, você tava lá com a mamãe, você viu. Como pode duvidar dele? Tem alguma coisa acontecendo. Logo depois, a Madison, a Millie Bobby Brown, que também tá nesse filme, chama Bernie e também o seu amigo para investigar as atividades do Godzilla. Enquanto isso, o CEO da Apex recruta Nathan, um teórico da Terra Oca, para guiar uma busca pela fonte de energia que vem de lá, já que lá é a terra natal dos titãs. Nathan se encontra com Elaine e a convence a deixar o Kong guiá-los pela Terra Oca. Então eles partem para a Antártica, onde lá tem uma base da Apex com entrada para a Terra Oca, levando o Kong consigo em um navio modificado da Marinha Americana, levando o Kong sedado e preso. Importante ressaltar. Nesse meio tempo, a Dia consegue se comunicar com Kong através da linguagem de sinais, com o próprio Kong usando a linguagem de sinais para conseguir se comunicar ali com a Dia e meio que respondê-la. E olha, eu não duvido o Kong aprender a falar já no próximo filme. Só que pela manhã o comboio é atacado pelo Godzilla. Antes é falado que não pode existir dois alfas perto um do outro. E como o Kong saiu da sua ilha e está no território do Godzilla, claro, o Godzilla apareceu. Kong e Godzilla lutam, e dessa vez o Godzilla vence o Kong, apelando para o raio atômico enquanto o Kong estava o amassando na porrada. Mas o Godzilla o leva para o fundo do oceano e os humanos soltam cargas de profundidade que desorientam o Godzilla e assim o Kong consegue se soltar. Eles desligam toda a tecnologia dos barcos para que o Godzilla pense que venceu, o que de fato acaba funcionando. Eles chegam na Antártica e vão direto para a Terra Oca. O Kong vai até lá, pulando o cara no modo casca grossa sem paraquedas, e os humanos vão para lá em meio que uma nave especial que foi modificada para aguentar a gravidade reversa provocada pela Terra Oca. Enquanto isso, Madison, Josh e Bernie entram em uma base secreta destruída da Apex e descobrem uma instalação ainda mais secreta lá no subsolo, onde descobrem a existência do Mechagodzilla, a versão robô do Godzilla. O Mecha é controlado mentalmente por Ren Serizawa, o filho do Dr. Serizawa,
através de redes neurais, usando uma das cabeças do Ghidorah, aquela cabeça que apareceu, né, na cena pós-créditos. Mas eles perceberam que ainda assim o mecha precisa de mais energia, então por isso eles criaram a expedição para a Terra Oca, para pegar energia direto de lá. Na Terra Oca, a gente percebe que o local se parece muito com a Ilha da Caveira, e explorando, eles descobrem um antigo santuário dos Kongs, tendo inclusive um trono, descobrem que a espécie do Kong e do Godzilla já foram rivais no passado, e o Kong encontra um antigo machado que foi feito usando placas dorsais do Godzilla. Nesse momento, só sobraram duas naves, uma com Nathan, Dia e Lenny, e a outra com a equipe de fato da Apex, incluindo a filha do CEO, que logo depois começa a extrair energia ali da Terra Oca. Enquanto isso, o Godzilla é atraído para Hong Kong por conta da ativação do mecha, e sentindo que o Kong está por perto, o Godzilla dispara o seu raio atômico, abrindo uma passagem entre a Terra e a Terra Oca. Por conta do raio, toda a célula do Kong e dos seus ancestrais acaba sendo destruída pelo Godzilla. A filha do CEO e a sua equipe tentam fugir com a amostra extraída, mas o Kong os pega e os manda pro beleléu, enquanto Nathan, Dia e Lenny conseguem voltar para a Terra normal, digamos assim, e o Kong vai junto com eles para se vingar do Godzilla. E o que vem a seguir, meus amigos, é um show. Porrada franca. Godzilla e Kong se enfrentam, agora o Kong não estando mais sedado nem preso, e o Kong mete a porrada no Godzilla, destrói o lagartão sem precisar de poderzinho e finalmente vence o segundo round. Mas logo depois tem o terceiro round, onde o Godzilla desloca o ombro do Kong, o mordendo e o arrastando pelos prédios, e dessa vez o Godzilla vence o terceiro round. Logo pela manhã, afinal a luta foi de madrugada, eles ativam o Mecha Godzilla, mesmo Bernie, Josh e Madison, que foram pegos pelo segurança, tentando impedir, e mesmo sabendo que o sistema estaria instável por conta da falta de energia. Só que o Mecha não está mais sendo controlado pelo Serizawa Jr., porque quando o Mecha foi ativado, o Serizawa Jr. foi morto, o Walter, o CEO da Apex, também foi morto, e a cabeça do Ghidorah passou a tomar conta do Mecha Godzilla. O Mecha então vai pra cima do Godzilla e, meus amigos, não temos uma luta, e sim uma humilhação. O Mecha destrói o Godzilla na porrada, e sabendo que o Godzilla precisa de ajuda, o Nathan programa aquela nave especial para dar um choque, tipo meio que um desfibrilador gigante, e acordar o Kong, o que, olha só, dá certo. O Kong se recupera, corrige o problema no ombro e parte para cima do Mecha. Ainda assim, mesmo com Godzilla e Kong contra o Mecha sai ganhando. Mas lá na sala de comando do Mecha, Josh derrama bebida em todos os aparelhos, dando um curto-circuito no Mecha. Então, aproveitando essa brecha, o Godzilla dá uma baforada atômica no machado do Kong, que agora fica cheio de energia, e o Kong facilmente destrói o Mecha Godzilla, literalmente fatiando ele em pedacinhos. Logo depois, Madison, Bernie e Josh reencontram Mark, o pai da Madison, que, meus amigos, estava perdidinho nesse filme, sério mesmo. Enquanto isso, Godzilla e Kong se olham. Eles poderiam ter um quarto round. Eles dão um rugido um para o outro, mas o Kong joga o seu machado, meio que simbolizando paz. Agora, eles se respeitam. Então Godzilla vai para os oceanos, enquanto Kong fica na Terra. Na Terra Oca, porque se passa um tempo e vimos que a Monarch criou meio que um ponto de observação ali na Terra Oca, que é o local onde o Kong agora está governando, pelo menos por enquanto, porque o Scar King e o Shimo estão vindo aí em Godzilla e o Kong, o novo império, e Godzilla e Kong terão que se aliar mais uma vez. E bom, meus amigos, tudo que rolar nesse filme comentaremos com spoiler sexta-feira aqui no canal, sexta-feira, meio-dia, fazendo o famoso final explicado. Então, pra você não perder, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. Mas me conta, qual é o seu ranking do Monsterverse? Esse é o meu, e Kong, pra mim, cara, é um filmaço. Que filme maravilhoso. Mas enquanto esperamos o novo filme, aqui eu comento sobre a saga Missão Impossível, enquanto aqui eu comento sobre a saga Jogos Vorazes. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!